Eu estou realizando, né, essa gravação sobre a Mega Thunder número 2, com o tema baseado no documentário Morte Inventada, para nós criarmos uma solução para a alienação parental, discorrendo acerca do seu princípio apresentado em aula e para utilizar em sua resposta algum personagem do documentário apresentado constante no link da atividade. Muito bem, para iniciarmos esse vídeo é necessário qualificar e descrever o que é essa alienação parental. Ela está discorrida na Lei número 12.318, em seu artigo 2º, em que diz assim o seguinte: a alienação parental ela é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por avós, pais, mães, qualquer pessoa que mantenha essa criança sob sua autoridade, né, guarda ou vigilância, no intuito de repudiar o genitor, tentando causar prejuízo ao vínculo que naturalmente ocorre entre eles. Agora já o princípio da afetividade, ele acaba tendo um ligamento intrínseco com os princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Ambos são princípios constitucionais e acabam sendo citados implicitamente no artigo 296 e 297 da Constituição e no 1593 do nosso Código Civil. Essa alienação parental ela vai acabar aparecendo mais em lides que já foram resolvidos, por exemplo, divórcio, ação de alimentos e etc. Eu acho importante citar o 1579 do Código Civil, que fala que o divórcio ele não vai modificar os direitos e os deveres dos pais em relação com os filhos, ainda que a guarda esteja sob a detenção somente de um. E essa alienação parental ela pode ser tão forte e tão ocorrer como uma lavagem cerebral que acaba acarretando em uma perca, né, do afeto da criança para com o seu genitor, tanto pai ou mãe. A criança ela vai aos poucos perdendo sua espontaneidade, acaba agindo como o pai ou a mãe querem, acaba tendo uma espécie de lavagem cerebral realmente. E deve-se tomar muito cuidado, né, com as oitivas do menor, já que ele pode fantasiar essas situações, não por vontade própria, mas sim por vontade, né, da pessoa que detém a sua guarda. E havendo indícios dessa alienação, o procedimento ele tem que ser realizado de ofício ou mediante requerimento, né, a qualquer momento do curso do processo, se já não está, se a lide não foi resolvida. E sempre com o motivo de comprovação, expressa comprovação. Agora voltando à Lei 12.318, né, esse é o artigo 2º, que ele vem trazendo alguns exemplos de alienações que é um rol meramente exemplificativo e não taxativo. O que pode ser uma alienação parental? Realização de campanha de desqualificação da conduta do genitor, no exercício de paternidade ou maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato com a criança, barrar o pai ou a mãe de ver a criança e barrar a convivência familiar. Caso constatado essa alienação parental, o que o juiz deve fazer? Ele deve requisitar uma preservação imediata, né, da integridade psicológica da criança ou do adolescente. Dessa maneira, assegurando sua convivência com o genitor e restaurando sua reaproximação para que essa afetividade, o princípio da afetividade seja restaurado outrora que ele foi desgastado ou às vezes destruído, né, nessas situações, conforme consta no artigo 4º da Lei 12.318. E tem algumas situações, as atitudes que o juiz deve tomar, né, com o alienador, que consta no artigo 6 dessa lei.
Pode ser no artigo 6, o juiz pode declarar a ocorrência da alienação parental, advertir o alienador, pode ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor que foi alienado, estipular multa ao alienador e por aí vai. E agora eu queria falar sobre um outro ponto que eu achei interessante trazer sobre esse vídeo aqui, que é a extinção da suspensão do poder familiar, ou seja, o poder familiar ele não pode ser extinguido a não ser essas quatro hipóteses legais tragas aqui, né? Que é quando é ruína de bem dos filhos, risco de segurança do filho, condenação em virtude da pena que exceda 2 anos, né? Somente nesses casos que vai ocorrer a suspensão do poder familiar, ou seja, só assim que possivelmente o princípio da afetividade vai poder ser lesado de acordo com a lei. Para mim, uma opinião bem particular que não tem como impedir essa alienação parental, pois ela pode aparecer em qualquer lar, qualquer lugar, qualquer momento, qualquer hora. Mas temos alguns remédios constitucionais, né, leis, que caso ocorra essa fatalidade, seja resolvido o mais rápido possível, da melhor maneira, e assim podendo restaurar esse princípio da afetividade e aplicá-lo corretamente. Agora, utilizando na minha resposta aqui o personagem que eu assisti no comentário, eu queria falar sobre Sócrates, Carla e Daniela, que é aquela relação lá do pai que foi obrigado a se manter longe das filhas por causa que a mãe acabava alienando elas. De que maneira? Inventava a história do pai, falava que o pai tinha traído, tinha abandonado, criando uma falsa sensação de abandono por parte das meninas e ocasionando às vezes até raiva. Uma mistura de raiva com esperança em querer ver esse pai que não tinha contato. Por exemplo, a mãe inventou em certo momento da vida delas que o pai iria buscar para levar uma praia, uma determinada praia. Elas se armaram, ficaram esperando e ele nunca apareceu. Já para ele, ela marcou outro horário, outro dia, falando que era para levar para outro local. O mesmo aguardou e elas também não apareceram. E nesses casos, é importante destacar que também o próprio documentário ele vem retratando isso nas falas dos alienados, que a criança, o adolescente, ele acaba sim tendo o sentimento da pessoa que o aliena. Por exemplo, não gosto de passar tal determinado tempo com meu pai porque ele abandonou minha mãe, baseado em mentiras infundadas. E assim, mesmo uma diversão que seja do pai levar o filho para um parque, passar um tempo junto, assistir um filme, quando ele chega em casa, a criança ou adolescente acabava tendo a mesma sensação com a mãe, que não poder falar que aquilo era legal, porque, poxa, se eu tô falando que isso aqui é legal, eu tô concordando com o cara que abandonou minha mãe, o meu pai. E desse jeito eles acabam manipulando a criança, fazendo a lavagem cerebral, para que ela mude o comportamento em mentiras infundadas. E é isso.